Jasmine. Os meus olhos de 4 patas. O início da deficiência visual. Tive a visão perfeita durante 23 anos. Gostava muito de moto, bicicletas, jogar bola, passar em ar e armas. Por um mau manuseio com a arma de fogo tive os olhos e a parte frontal do cérebro atingida, onde tive o sistema nervoso lesionado, a perda do olfato e da visão. Com isso, fiquei popularmente conhecido como cego. No início foi bastante complicado. Eu não sabia como fazer nada, pois antes tudo o que realizava era com auxílio da visão e isso me deixou muito triste, pois me sentia preso às limitações que a cegueira havia trazido para minha existência. Com a necessidade de ter autonomia, comecei a realizar algumas tarefas por conta própria, ou seja, sem ser auxiliado por outras pessoas, como por exemplo comer, tomar banho e até mesmo andar sozinho, que até então, nunca havia imaginado ser capaz de fazer e sem a visão que antes possuía. Foram diversas quedas e tropeços. Certa vez, encontrei-me com um colega que estava em uma moto e ao dar a volta na mesma para nos falarmos, quando percebi, havia caído dentro de um buraco, no qual só a minha cabeça ficou do lado de fora. Por ainda possuir um resíduo de visão, eu tentava caminhar pelas ruas sem auxílio de pessoas ou ajudas técnicas como a bengala, por exemplo. Durante minhas tentativas, sem sucesso, acabei percebendo que seria bem complicado locomover-me como antes de ficar cego. Assim, resolvi fazer o curso de orientação e mobilidade. No início, tive vergonha de andar com o auxílio de uma bengala, pois ainda não aceitava a cegueira. A bengala, ao contrário em que eu pensava, me auxiliou muito na locomoção e com isso, procurei buscar novos horizontes. Com alguns obstáculos vencidos e podendo deslocar-me sem depender de terceiros. Fiz um curso de informática, aprendendo como manusear o sistema dos Vox, que é um programa capaz de transformar em som aquilo que estiver aparecendo na tela do microcomputador, possibilitando com isso o meu acesso ao editor de textos, programa de correio eletrônico, páginas da internet, etc. Tendo acesso aos computadores como todas as outras pessoas ditas normais, pude me sentir muito mais inserido na sociedade, coisa que não é muito fácil para um deficiente visual devido ao preconceito imposto por alguns indivíduos. A descoberta da existência dos cães-guia. Em uma das buscas que realizei nos livros em braille, à procura de assuntos interessantes, acabei descobrindo que havia lugares no qual cães da raça Labrador e Golden Retriever eram treinados para auxiliar deficientes em sua locomoção e que esses cães eram bem mais eficientes que as bengalas. O primeiro lugar que consegui informações a respeito foi na Guide Dog Foundation for the Blind, que está localizada nos Estados Unidos das Américas. Nesta referida instituição, para se obter o cão-guia, o deficiente não teria custos a não ser o deslocamento até a mesma. Mas, por ser uma escola, que um dos requisitos para ser contemplado com um cão-guia é dominar a língua inglesa, o que tornou esse processo bem mais complicado por eu não dominar tal idioma. Até tentei fazer umas aulas, porém, não tive sucesso. Algum tempo depois ouvi falar do Integra, Instituto de Integração Social e de Promoção da Cidadania, em Brasília, Distrito Federal. Só na época, os cães fornecidos pela ONG eram apenas para pessoas que residiam no Distrito Federal. Queria muito poder ter um cão-guia, mas mesmo assim ainda me pegava pensando como seria ser puxado por um cão. Minha imaturidade impedia de seguir adiante. Às vezes, sentia a vontade de deixar tudo como estava, pois já estava acostumado a andar com auxílio de uma bengala ou até mesmo com outra pessoa normovisual. Com o tempo, parei para analisar o que estava fazendo e vi que precisava mudar mais uma vez a minha forma de viver e pensar, pois queria uma maior autonomia. A ida ao Integra em Brasília. Com novos pensamentos, muita vontade de viver, buscar novidades e realizar o sonho de ter um cão-guia, resolvi ligar para o Integra, onde conversei com a senhora Michele sobre o acesso à instituição e fui informado que eu deveria fazer a inscrição e ficar no aguardo, pois seria feita uma avaliação de acordo com as características dos deficientes inscritos. Há cerca de uns 6 meses espera do contato da instituição,
Recebi um e-mail no qual solicitava que eu entrasse em contato com eles. Ao ligar para a mesma, tive a boa notícia que fui escolhido para ser usuário de um cão-guia. Sendo assim, procurei junto ao Integra obter informações do que seria necessário para que eu chegasse até lá. Fui informado que, por falta de verbas e patrocínios, teria de arcar com algumas despesas, como por exemplo estadia no valor de R$ 2.700. Me informaram também que se caso houvesse sucesso em meu treinamento junto ao cão, teria de pagar outra quantia no valor de R$ 3.000, sem contar as passagens de ida e volta minha e do instrutor para fazer as devidas adaptações nos trajetos que faço diariamente. Com todas essas despesas que naquele momento eu não tinha como pagar, enfrentei mais um obstáculo em minha vida, pois não poderia perder aquela oportunidade de conquistar um sonho no qual eu havia batalhado tanto para conseguir. Assim, procurei patrocínio com os principais empresários da cidade, alguns colegas, e nada conseguia. O tempo foi passando, o dia de fazer o depósito chegando e nada acontecia. Foi aí que tive a ideia de tentar um empréstimo no Banco do Brasil. Mais uma tentativa para realizar o sonho de ser guiado por um cão. Dessa vez, obtive sucesso graças a Deus. Com o dinheiro em mãos, imediatamente providenciei os depósitos, comprei passagens aéreas, enfim todos os requisitos solicitados pela instituição. No dia 5 de novembro de 2007 eu estava com auxílio de um grande amigo meu, Sr. João Eudes, que me levou até o aeroporto tomando todas as providências cabíveis para que eu fizesse uma boa viagem. Nesse meio tempo, além da ansiedade de poder chegar em Brasília, o medo tomava conta de mim, pois esta foi a primeira vez que eu estava voando. Voo este que trouxeram vários transtornos, como cancelamento de voo, devido a problemas com as turbinas, e devido a esse fato, só poderia seguir viagem no dia seguinte. Foi aí que me bateu um medo terrível. Percebi que todos que estavam a meu lado saíam para prosseguir viagem e eu ficando sozinho dentro da aeronave. O desespero tomou conta de mim, até que chegou uma aeromoça e pediu para que eu tivesse calma. Aí pensei, como ter calma se teria de estar às 8 em Brasília? Fui encaminhado para o escritório da Gol, onde foi feita a troca para a empresa aérea TAM, na qual ficou certo que o voo sairia às 15 para Brasília. Mas, no horário acertado, segundo um senhor responsável, o avião já estava lotado, mas que eu não me preocupasse, pois mesmo assim eu iria para Brasília. Outro fato que também me deixou chateado foi que o voo em que eu estava faria uma conexão em São Paulo. A chegada em Brasília. Chegado ao destino, não havia um transporte para me levar à Integra como havia ficado combinado. Mais uma vez, tive que me dirigir ao escritório da empresa aérea para informar o acordo feito em Recife. Consegui chegar na instituição por volta de 2. Foi só o tempo de descansar um pouco, pois logo que amanhecesse, começaria uma nova etapa que seria o meu treinamento com o cão-guia. Treinamento no Integra. No dia 6 de novembro de 2007 finalmente deu-se início ao tão sonhado treinamento. Fomos apresentados à maquete do canil, onde fizemos um reconhecimento tátil de sua estrutura. Fomos apresentados aos cães. De início sentimos um pouco de medo, pois eram muitos cães latindo ao mesmo tempo. Tínhamos a impressão que os mesmos iriam nos atacar, mas não foi o que aconteceu. Queriam apenas brincar. Depois que os instrutores observaram a performance de cada deficiente visual, foi feita uma seleção dos animais que fossem compatíveis a cada um deles. Após as apresentações, recebemos a guia ou arreio e em seguida começou o treinamento. Um dos cães foi logo dispensado por não ser compatível com nós deficientes visuais participantes daquela turma. Assim, seguimos o treinamento. De início treinei com a Julie, logo após com a Jasmine. Foi uma paixão à primeira vista. Passamos por vários processos onde havia muitos obstáculos, como por exemplo, orelhões, caixa de correio, etc. Ao me ver treinando ali por algum momento, até pensei, quem diria eu puxado por um cachorro? Por alguns momentos eu achava que este pensamento fosse vir a me atrapalhar, mas com o passar do tempo, com as instruções dos nossos treinadores, fui vendo de forma diferente. Dias se passaram, tivemos que fazer novo treinamento, só que desta vez foi mais difícil. Tínhamos que enfrentar os obstáculos da capital,
Enfrentamos o metrô, escada rolante, etc. Assim, chegamos ao final de mais um treinamento e com isso, os treinadores viram que a Jasmine tinha uma certa compatibilidade comigo. De início achei estranho, mas depois vi que eles estavam certos. Após o treinamento, que levaram 22 dias, fui aprovado como usuário de cão-guia. Chegada a Recife. Depois de uma longa viagem que durou em torno de 3 horas, finalmente chegamos a Recife, a qual fica próxima à cidade em que eu resido, Ribeirão. No aeroporto encontravam-se ansiosos pela minha volta, meu cunhado e minha irmã. Com a nossa chegada, ou seja, minha e de Jasmine, senti os olhares de todos que nos circundavam, uns pelo trabalho que a mesma executava, outros pela sua beleza. Outros por medo e não aceitação de um animal naquele recinto. Saindo do aeroporto, fomos ao encontro de um outro cunhado, pois o mesmo nos levaria a Ribeirão, cidade a qual nasci e me criei, agora não mais só, e sim acompanhado por Jasmine, os meus olhos de 4 patas. Chegada a Ribeirão. Seguimos para a casa da minha mãe. Ao chegarmos, a mesma não sabia para quem olhava, se para mim ou para Jasmine. Minha esposa também teve a mesma reação, com saudades. Não sabia a quem se direcionava, se matava a saudade de mim ou se conhecia nova integrante de nossa família, pois Jasmine, com um jeitinho dócil no olhar, encantava a todos que passavam ou até se aproximavam dali. O início do treinamento com o cão-guia em Ribeirão. No dia seguinte, acompanhado pelo nosso instrutor Fábio, fomos passear pelas ruas de Ribeirão, para que fizéssemos o trajeto por várias ruas e que observássemos quais seriam as dificuldades que Jasmine iria encontrar. Queríamos também ver qual seria a reação das pessoas para com ela. Como desconfiava, não deu outra. Fizeram-me várias perguntas, como do tipo: ela morde? O que é um cão-guia? O que ele faz? Em seguida fomos à escola Pingo de Gente, uma escola de propriedade de minhas irmãs. Ao chegarmos, fizemos uma palestra para os alunos e explicamos o que é um cão-guia, qual a sua finalidade em todo. Após todas as explicações, tirei o arreio, uma espécie de peitoral que colocamos no cão-guia semelhante a um arreio de cavalo, com a finalidade de sentir todos os movimentos do cão ao caminharmos, e deixei com que eles a tocassem. Uns tiveram medo, outros a queriam levar para as suas casas. É importante ressaltar que foram estas crianças que mais me ajudaram na divulgação do que é um cão-guia. Num certo dia resolvemos ir até um barzinho no centro da cidade. Imaginem só o que aconteceu. Fomos o foco das atenções. As pessoas não chegavam perto, mas ficavam o tempo todo olhando, com certa curiosidade. No bom sentido, chegaram a me perguntar como era que eu fazia para mantê-la em forma, o que ela comia e várias outras indagações. Esclareci todas as dúvidas. Informei que nós recebíamos ração da Premier, por a mesma ser uma ração de qualidade, e a Bayer nos fornece medicamentos. Só tendo despesas apenas com o veterinário na aplicação de vacinas e consultas periódicas. Acessibilidade. No dia seguinte voltamos a dar mais um passeio na cidade, eu, Jasmine e o nosso instrutor. O mesmo, em suas observações em Ribeirão, constatou que pelas ruas serem muito esburacadas, nas calçadas se encontrarem materiais de construção, motocicletas, etc., eu teria um pouco de dificuldades para que a Jasmine se habituasse com acesso a elas, pois ela já havia andado em lugares de difícil acesso. Porém, como as calçadas de Ribeirão nunca vira igual. Ao ouvir tal observação, não soube o que dizer, pois como fazer a defesa de minha cidade? Constrangimentos foram muitos por achar que as pessoas de cidade grande fossem mais instruídas, não reclamariam por estar com Jasmine em lugares públicos. Foi engano. Quando fui a Recife pela primeira vez com ela, tive minha primeira decepção. Em um ônibus, o motorista não permitiu que entrássemos, ficando parado por um determinado tempo. Foi necessário dirigir-me à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Só após 3 horas de espera foi que tivemos a liberação para que pudéssemos embarcar. No shopping center fui convidado a sair, pois lá não era permitido o acesso de animais. Vejam então as dificuldades que tive de enfrentar para manter o meu cão-guia próximo a mim. Passeio a Palmares.
Eu e Jasmin fomos convidados para uma palestra no Colégio Nossa Senhora de Lourdes em Palmares. Como havíamos recebido este convite, aproveitei para fazer uma visita ao veterinário de Jasmin. De imediato liguei procurando saber se era possível uma consulta. Tendo recebido a resposta positiva, deixei a consulta marcada. No dia seguinte fomos a Palmares. Descemos no terminal de passageiros e seguimos até o Centro Vet, onde o Sr. Eliezer, veterinário de Jasmin, nos aguardava. Quando tentávamos atravessar a rua, um carro veio em nossa direção e chegou a bater levemente em Jasmin. Uma pena não ter dado para registrar a placa do veículo. Pedi a algumas pessoas que se encontravam no local para que anotassem, mas nada foi feito. Acho que por medo. Não sei, senti muita raiva no momento pela falta de respeito e atenção do condutor. Algumas das pessoas que se encontravam por perto nos auxiliaram na saída do meio da rua. Saindo dali, segui em direção ao consultório no qual o Sr. Eliezer me esperava como havíamos combinado. Chegamos e logo ela foi atendida. Graças a Deus, nada de mal aconteceu. Na saída do consultório, fomos a um restaurante onde fomos bem recebidos, sem restrições. No início da tarde, seguimos para o colégio onde fomos bem-vindos. Fizemos uma ótima palestra sobre acessibilidade direcionada a pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Todos estavam bem atentos, pois esta era a primeira vez que recebi um cão-guia naquele recinto. Fico-lhes muito grato pela acolhida que não só foi feita a mim, mas também aos meus olhos de 4 patas chamado Jasmin. Jasmin e eu temos um relacionamento bem interessante, pois por estarmos juntos o tempo todo criamos um vínculo muito forte um com o outro. Jasmin conhece quando estou triste, quando estou feliz, apressado, quando vai tomar seu banho, etc. O momento que mais gosta é quando eu brinco com ela. O horário que mais gosta de trabalhar é no final da tarde e início da noite. Quando paramos em algum lugar que tenha ar-condicionado é que se sente à vontade. Isto não quer dizer que não ande em lugares quentes, pois com o calor é que ela anda rápido para todos os lugares. Ela também adora andar de ônibus. É uma pena que nem todos têm lugar reservado para o usuário de cão-guia. Jasmin gosta quando estamos em um ambiente com muita movimentação, principalmente quando tem crianças, pois se sente muito bem e com muita vontade de brincar. Na maioria das vezes, está trabalhando, mas mesmo assim eu dou um jeito, tiro o equipamento de trabalho e a deixo um pouco à vontade para que as crianças possam tocá-la. Assim, eu me sinto feliz e faço a Jasmin feliz também. Só tenho a dizer que para mim ela é mais que um cão-guia. Como falei no título deste livro, Jasmin são os meus olhos de 4 patas. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado forças para enfrentar esta batalha, ao integrar por treinar tão bem os seus animais, fazendo com que os mesmos se adaptem a cada um de nós e pelo apoio que nos proporcionaram durante o período de treinamento sem deixar que não nos faltasse nada, sempre se preocupando com o nosso bem-estar. Agradeço também à fábrica de rações Premier que nos patrocina fornecendo uma ração de qualidade para que tenhamos os nossos cães sádios sempre. A Bayer que nos fornece material veterinário de alta qualidade para preservar a saúde dos nossos cães, e a todos vocês que direta ou indiretamente participaram nesta minha conquista que foi ter conseguido um cão-guia, ou seja, a Jasmin, os meus olhos de 4 patas. Por mais uma vez, muito obrigado. Arthur H.C. Calazans e Jasmin. E-mail: Arthur A.H.C.C. @hotmail.com